Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Existem lugares que carregam histórias tão sombrias que, com o passar do tempo, acabam sendo esquecidos de propósito. Lugares onde o silêncio esconde gritos, e onde as paredes guardam segredos que jamais deveriam ser revelados. No centro de uma grande cidade, existe um prédio antigo, conhecido apenas como Edifício Santo André. Seus moradores evitam falar sobre ele, mas há um apartamento em especial, o 302, que carrega uma fama terrível. Dizem que quem entra lá nunca mais é o mesmo, e alguns, simplesmente, nunca mais voltam. Hoje, você vai conhecer a história do último inquilino que ousou desafiar o silêncio desse apartamento amaldiçoado. Prepare-se, porque talvez, depois dessa noite, você pense duas vezes antes de abrir uma porta que deveria permanecer fechada. O edifício Santo André sempre foi visto como uma mancha escura no centro da cidade. Cercado por prédios reformados, iluminados e modernos, ele permanecia esquecido, com sua fachada rachada, manchada pela infiltração e corroída pela ferrugem. Quem passava pela rua não costumava olhar para cima, mas quem conhecia o lugar sabia que havia algo errado ali. Os moradores antigos raramente falavam sobre o apartamento 302, como se apenas mencionar o número pudesse trazer má sorte. Alguns riam quando questionados, outros mudavam rapidamente de assunto, mas todos tinham no olhar um peso silencioso, como quem sabe de algo que nunca deve ser dito em voz alta. Foi ali que Mateus, um jovem fotógrafo de 27 anos, decidiu morar. Não acreditava em superstições e achava até engraçado o fato de um simples apartamento ter tanta fama estranha. Estava cansado de dividir repúblicas e precisava de um lugar barato, onde pudesse organizar suas câmeras, editar fotos com tranquilidade e ter paz para começar sua carreira. Quando viu o anúncio do 302, com aluguel abaixo da média, pensou ter encontrado sua chance. O corretor, um homem magro, de pele pálida e olhos fundos, parecia ansioso para se livrar logo do imóvel. Entregou as chaves de forma apressada e disse apenas uma frase que ficou gravada na mente de Mateus: se decidir ficar, não abra a porta do quarto dos fundos. Mateus riu. Não ligava para histórias antigas e acreditava que tudo não passava de boato para afastar curiosos. Entrou no apartamento sem dar importância às palavras do corretor. O lugar cheirava a mofo, como se o ar estivesse preso há anos. O piso de madeira rangia sob seus pés e as paredes estavam manchadas de umidade. Mas o que mais chamava atenção era a porta no fim do corredor, depois da cozinha. Era diferente das outras, de madeira mais escura, quase queimada, e sua superfície parecia absorver a pouca luz que entrava pelas janelas. Havia algo naquela porta que causava desconforto imediato, mas Mateus a ignorou. Colocou suas caixas, organizou as câmeras e tentou se acostumar. Na primeira noite, deitado no colchão improvisado, ouviu passos. Não eram passos apressados, mas lentos, arrastados, como se alguém descalço estivesse andando pelo chão de madeira. Mateus se levantou, pegou a câmera e usou o flash como lanterna.
percorreu cada canto do apartamento, encontrou tudo vazio e riu de si mesmo, achando que era apenas a madeira velha estalando. Mas os passos continuaram, e vinham cada vez mais claramente de trás da porta do quarto dos fundos. Encostou a mão na madeira e recuou de imediato, e estava gelada como gelo, em pleno verão abafado. Voltou para a sala, ligou a televisão para se distrair, mas durante toda a madrugada ouviu batidas leves, repetidas, vindas da porta fechada. No dia seguinte encontrou Dona Célia, vizinha idosa do mesmo andar. Quando mencionou casualmente que tinha se mudado para o 302, ela empalideceu e o olhou como se ele fosse um condenado. Você devia sair antes que ela perceba você, disse em voz baixa, antes de se afastar apressada. Mateus riu, mas aquela reação plantou uma semente de inquietação dentro dele. Na noite seguinte sonhou com um quarto escuro, inundado por umidade. No centro havia uma mulher de cabelos longos e molhados, cobrindo o rosto. Ela murmurava frases incompreensíveis, mas o som parecia uma prece ao contrário, palavras cuspidas em ódio. Quando acordou, o colchão estava encharcado, não de suor, mas de água gelada, como se tivesse sido mergulhado em um rio. O pânico tomou conta por alguns minutos, mas logo tentou se convencer de que era apenas um vazamento vindo do andar de cima. Mesmo assim, não conseguiu voltar a dormir. Durante o dia pesquisou sobre a história do edifício. Descobriu que, no final da década de 70, uma família havia morado no 302. Tinham uma filha chamada Mariana, de 12 anos. Numa noite, vizinhos ouviram gritos desesperados vindos do apartamento. Os pais afirmaram que a menina havia chamado do quarto dos fundos, mas quando abriram encontraram apenas uma corda pendurada no teto e marcas profundas de unhas arranhando o chão, como se ela tivesse sido arrastada para algum lugar invisível. O corpo de Mariana nunca foi encontrado. Depois disso, inquilinos foram entrando e saindo. Nenhum ficava há mais de alguns meses. Alguns enlouqueceram, outros tiraram a própria vida, e houve quem desaparecesse sem deixar rastros. Na terceira noite, decidido a provar que era tudo imaginação, Mateus posicionou sua câmera no tripé, apontada para a porta dos fundos, e deixou no disparo automático. Dormiu mal, ouvindo o som de passos e sussurros cada vez mais próximos. Às 3h17 da madrugada, acordou com o estalo do flash disparando sozinho. Correu até a câmera e a encontrou caída no chão. Quando verificou a última foto, quase deixou o equipamento cair. No corredor, diante da porta, havia a silhueta de uma mulher magra, encharcada, com cabelos cobrindo o rosto e os olhos completamente negros, fixos na lente. Depois daquela noite, a porta começou a se abrir sozinha. Primeiro alguns centímetros, depois rangendo até ficar entreaberta. Atrás dela não havia mais apenas um quarto. Agora se estendia um corredor estreito, escuro, de paredes úmidas cobertas por marcas de mãos. O corredor não fazia sentido, era impossível que coubesse dentro da arquitetura do prédio. E, no entanto, ele estava ali. De dentro vinha um cheiro podre, de água parada misturada com algo mais, algo que lembrava decomposição. Mateus jurou que viu algo se mover lá dentro. Um vulto curvado,
andando de forma arrastada, como se o corpo fosse pesado demais. Tentou se convencer de que não tinha visto nada, mas a sensação de estar sendo observado o acompanhou desde então. Dormir tornou-se impossível. As vozes chamavam seu nome, primeiro baixas, depois cada vez mais claras. Ouviu risadas de criança ecoando pelo apartamento, mesmo estando sozinho. Certa madrugada, cansado e obcecado, decidiu entrar. Pegou sua câmera e atravessou a porta. O corredor parecia não ter fim. A cada passo, a madeira rangia sob seus pés, a escuridão engolia o pouco de luz atrás dele. As paredes pulsavam como se respirassem. O ar ficou pesado, com um cheiro de rio morto. Então, de repente, ouviu passos atrás dele. Virou-se e viu a mesma mulher da foto. Molhada, com os cabelos colados ao rosto, olhos negros fixos nele. Ela abriu a boca e dele saiu um som de água jorrando, como se estivesse se afogando eternamente. Mateus correu, mas quanto mais corria, mais o corredor se estendia. O apartamento havia desaparecido. Não havia volta. Na manhã seguinte, vizinhos ouviram gritos vindos do 302. Chamaram a polícia. Quando arrombaram a porta, o apartamento estava completamente vazio. Todas as coisas de Mateus tinham desaparecido, câmeras, roupas, móveis, até o colchão. Não havia sinal de luta, nem de arrombamento. Apenas a porta dos fundos permanecia lá, entreaberta, exalando um odor insuportável de água estagnada. Desde então, ninguém mais conseguiu morar no 302. O apartamento continua vazio, mas vizinhos juram que, durante a madrugada, flashes ainda disparam sozinhos dentro dele. Quem olha pela janela do terceiro andar garante ver a silhueta de um homem parado no escuro, com uma câmera pendurada no pescoço, olhando para fora como se pedisse socorro. E dizem que, se alguém ousar abrir a porta dos fundos, nunca mais volta a ser visto. Fim. Se gostou, deixe o like e compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal.